Não adianta, eu falei até de púlpito aqui. Deus vai usar você do jeitinho que você é. E esse foi um outro equívoco da visão celular, que é criar linha de produção, robozinho. Tem que falar igual, pensar igual. A unidade é de propósito, um só coração, uma alma. Qual é a nossa unidade? É de cumprir a vontade de Jesus. Qual é o grande trunfo do discipulado? É uma amizade espiritual com propósito de cumprir o sonho de Jesus na terra aqui. Que Jesus tem um sonho na minha vida, tem um sonho na vida de cada um. Jonatas, da Larissa, amém? De cada um, da Cris. E aí, queridos, pastor, como é que eu vou fazer célula? Eu sou caladinho, a minha administração. Irmãos, a minha esposa é totalmente diferente de mim. Ela não gosta de falar. Se eu não me segurar, eu prego aqui, eu tenho até que olhar para o relógio aqui. Mas Deus vai usar ela do jeitinho dela. Diga para o seu irmão, vamos se libertar do espírito da comparação. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que eu sou limitado. Eu vou tocar, eu tenho falado com o pastor Eric, eu vou tocar o coração de algumas pessoas que vão se conectar comigo. Mas eu não vou alcançar o mundo, eu vou alcançar uma parcela de pessoas que vão se identificar comigo. Já outras pessoas vão se identificar com o pastor Eric. Porque se só uma pessoa cumprisse a missão, não era grande comissão. Ia ser um cara orgulhoso, dizendo, olha aí, eu sou o cara. Mas não, irmãos, eu tenho consciência de que eu não vou alcançar todo mundo. De que eu vou alcançar um território ali. Um ciclo de pessoas. E você vai alcançar o seu território. Que vão pessoas que não vai ter ninguém que vai tocar, que vai ser você. Como pastor, do jeitinho que você é, irmão. Falando alto, falando baixinho, falando muito, falando pouco. E deixa eu te falar, discipulado está mais ligado em ouvir do que falar. Amém, queridos? Diga, apacentar é ouvir. Púlpito é uma coisa, pregação é uma coisa, apacentar, cuidar de pessoas. E olha só, irmãos, a maior prova de amor que eu tenho para com uma pessoa é eu dar de presente a minha atenção para ela, meu olhar, os meus ouvidos. E é isso que é a célula familiar, amém? E a gente ouvir as pessoas, é compartilhar. Eu estou maravilhado, o Jonatas, o pastor Eric, a Larissa, estão começando um movimento aí com jovens e adolescentes, amém? Que precisam ser apacentados, que é mais do que um púlpito. A gente pensa que pastorear é púlpito, não é, irmãos. E aí, queridos, lá na célula familiar, nós vamos presentear a nossa família de ouvir elas. E aí, a gente vai falar isso ao longo desse mês, diga, consagração, santidade, gera intimidade. E intimidade gera milagres e maravilhas de Deus. Josué não era igual Moisés, mas ele se colocou na presença de Deus. E Deus se manifestou para ele e disse para ele, olha, eu vou te honrar, eu vou te exaltar perante todo esse povo. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. No capítulo 3, lá ele vai dizer, eu vou te levantar, eu quero te dizer, Deus vai te levantar e vai te honrar no meio da tua família. Diz uma palavra, né? Olha lá, 24, Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, Josué falando agora no final do ministério dele, diga, o final, como a gente termina, é mais importante do que como a gente começa. Amém? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ministério aqui, a Igreja do Evangelho Vivo, é uma igreja fiel.
A igreja, eu estava orando, dizendo, meu Deus, agonizando, o que eu falo hoje? O que Deus, o que tu queres falar? Que eu não tenho nada para falar. Mas quero dizer, você é fiel a Deus. Você tem compromisso com a palavra de Deus, amém? E você é comprometido com o propósito de Deus. E olha o que essa aliança que Josué fala. No final lá no capítulo 24, versículo 15, ele diz, se vos parece mal servir ao Senhor, sabe, queridos, às vezes o diabo era tão mentiroso, tão astuto, a serpente voraz, que parece que servir a Deus é mal, né? Bom, mas eu vou servir a Deus. E ele diz, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Diga, eu escolho servir a Deus. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, servir ao Senhor é santificar a nossa vida, nossa casa. Sabe, irmãos, a gente tem aquela ideia moralista de que só é pecado quem está em prostituição, quem está nos vícios. Mas, irmãos, a maior prostituição é trair ao Senhor. Prostituição espiritual é eu servir outros deuses. E em 2015 tem um post meu aqui que veio essa semana. Eu estava justamente meditando sobre isso no meu Face. E eu escrevi assim, 2015, parece que eu estava escrevendo hoje, mas a visão é a mesma. Eu fiz a descrição assim, temos que decidir aqui na terra a nossa eternidade. Se nos fixarmos nas coisas temporárias, teremos uma vida eternamente inútil. Vamos fazer a obra de Deus, que construiremos riquezas para a eternidade. Há 7 anos atrás eu estava falando isso, e eu estou comprometido com isso, irmãos. E aí tem vários fatos aqui, né? De desculpas para não servir a Deus, né? Eu não vou servir a Deus. Josué disse, escolheis hoje a quem sirvais. Aí tem aqui primeira desculpa. Não posso, estou no cursinho. Aí o cara diz, não, estou estudando, não dá para me servir a Deus. E agora eu comprovo para você que eu continuo servindo a Deus, mesmo estudando, no nível hard. Não é no nívelzinho. E eu estava conversando ontem com o pastor Aldo, eu disse, meu pastor, corra logo para fazer o AB, que está difícil, vai piorar. Que agora vão inserir direito eleitoral, direito previdenciário e direito financeiro. Já tinha 16 ramos do direito, agora vai ser 19. Mas eu estou lá, irmãos. E vocês são testemunhas de que lá eu glorifiquei a Jesus, orando, ministrando a palavra. Até hoje tem testemunhos. Amém? Porque, queridos, servir a Deus, outro equívoco, é que todo mundo vai ter que abandonar tudo e se dedicar exclusivamente ao ministério pastoral. Mas a maior revolução do reino de Deus, irmãos, estava sentado Loren Cunningham, fundador da Jocum, Peter Wagner, até morreu há uns anos atrás, há poucos anos atrás. Tinha a universidade lá de crescimento de igreja dos Estados Unidos maior. Bill Bright, só homem de Deus, John Dawson. E aí eles identificaram os 7 montes que o reino de Deus tinha que influenciar. E aí, de lá, bem antes, os apóstolos de mercado. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Os apóstolos de mercado. Vocês já ouviram falar nesse termo? Os apóstolos de mercado. É que nós fomos enviados lá onde nós exercemos a nossa atividade. Nós somos enviados ali na Secretaria de
segurança pública, né? Eu trabalho no Partido Social Cristão. Segunda-feira eu cheguei lá e eu estava tão cheio de Deus, irmãos, que eu cheguei com meus colegas e eu disse, olha, eu não costumo fazer isso. Eu estou tão cheio de Deus que Ele está pedindo para me orar. Vocês aceitam uma oração? E aí veio aquela... Foi chamando os colegas, todos se reuniram, a gente orou lá. Fiz uma oração, irmãos. E tal, e uma oração cheia de Deus. 5 minutinhos. E todo mundo se abraçando e o ambiente ficou impregnado da presença de Deus. Oramos por... Em 5 minutos a gente fez um culto lá, irmãos. Porque Deus, Ele só precisa de 1 segundo para mudar a vida de uma pessoa, amém? Deus, Ele mudou a história de Israel, Ele restaurou Israel. Os profetas de Baal ficaram desde de manhã cedinho, se rasgando e queimando e cantando e se batendo. Elias disse, Senhor, para que todo Israel saiba que só Tu é Deus, manda fogo sobre esse altar. Em minutos, a glória de Deus trouxe fogo e Deus restaurou o coração de Israel que estava longe do Senhor. E eu quero te dizer que Deus vai usar você do jeito que você é, lá no seu lar, no seu culto familiar, lá no seu trabalho, lá onde você foi enviado por Deus. Sabe, queridos, Deus não me colocou aqui, não te colocou aqui só para a gente trabalhar e estudar. Seria muito medíocre uma vida só para trabalhar, estudar, adquirir uma casa, um carro. Deus nos colocou aqui com um propósito eterno. E aí tem gente que diz, eu não posso, eu tenho que me formar. Outra desculpa, né? Mas você pode ir lá na sua faculdade, lá na sua escola, estabelecer o reino de Deus. Eu não posso, eu tenho que terminar minha pós-graduação. Eu não posso, eu estou trabalhando muito. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. 16, 26, Mateus. Aí tem uma figurinha da família, né? Ele diz, não posso, não tenho mais tempo para isso. Queridos, a sua família vai servir a Deus, amém? A nossa família vai servir a Deus, vai estar no altar do Senhor. E aí ele diz mais, não posso, eu estou muito cansado para essas coisas. Irmãos, até os 20 anos eu nunca tinha sentido uma dor no fio de cabelo meu. Quando eu passei dos 20 para os 30, dor na coluna, dor no estômago, dor de dente. Com 40 anos, eu me admirava, eu não tenho um dente cariado, nunca tive uma dor de dente. Meu irmão, quando veio logo 2. E aí a dor, arranca minha cabeça, meu. E aí tá um velhinho aqui de bengala. E aí tem um túmulo aqui. Acabou. Diga para o seu irmão, só tem essa vida para você e eu fazermos a obra de Deus. Não tem outra. Né, Diogo? Outro dia eu tinha 14, 15 anos e Deus me resgatou. Mas diga para o seu irmão aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, santidade é um compromisso em consagrar a nossa vida para Deus. E aí, irmãos, a casa que serve a Deus é casa abençoada. E aí, irmãos, não adianta eu discipular todo mundo, cuidar, querer evangelizar, sabe? E eu não cuidar do Davi e da Esther. Diga, meu discípulo é o meu cônjuge e os meus filhos. Minha célula principal. Quem não cuida dos seus, da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Amém?
mas aqui nós vamos cuidar dos nossos, nós vamos discipular nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos, amém? Vão estar bem cuidados, e é difícil, irmãos. Se fosse fácil, não tinha família destruída, mas tem família que consegue vencer. A cultura judaica, olha lá, o pastor Xavier leu na célula de edificação de líderes, que Deus vai levantar vários líderes aqui, mas nós queremos começar da base principal, amém? Eu estava vendo aqui, mas olha só, as crianças em Israel, olha o tempo de discipulado familiar, Deuteronômio 6, de 1 a 12, mas nós vamos ler aqui, só ler. Pois, são os estatutos e mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou, o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passa a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel. Isso aqui é a Shema, é o credo judaico, é a confissão de fé judaica. E olha só, ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Diga, o Deus de teus pais. Aí as crianças de Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom. Diga, Deus vai nos dar casas cheias de tudo que é bom. Cidades, queridos. A Eve vai conquistar estados aqui, cidades, amém? E Deus vai levantar você. E aí ele diz, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, eu sei que esse é o culto de ceia, eu vou encerrar aqui, são 6:30, essa palavra. Mas, sabe por que os judeus são diferenciados? Eles dominam a economia mundial? Porque lá não era o Neymar que era a estrela, não. Até hoje, só ouvi um pastor pregando, da agorinha. Eu ia falar sobre isso e ele me reforçou. E na sinagoga judaica, até hoje, os judeus, eles ensinam tanto a Torá para os filhos, que o menino com 9 anos, o sonho dele é ser rabino, que é o Talmidina, que são os discípulos, quer ser rabino, que eles são ensinados a amar a Deus, na religião judaica. E aí, eles decoram toda a Torá, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles decoram, com 9 anos. Aí eles vão passar tipo um vestibular, o rabino vai lá, examinar eles, e aí eles são examinados, se eles forem bem, como Jesus com 9 ou foi 11 anos, deu aula para os rabinos, né? E é o sonho de todo judeu, porque os pais inculcam a palavra na cabeça deles. Eu já trabalhei com um judeu, tem a mezuzá lá, que são porções da Torá. Os filactérios são porções da Torá no braço.
porções da Torá escondidas aqui num cabelo que eles deixam crescer. São os filactérios. Agora, irmãos, olha aqui para mim. Quantos versículos tem na tua casa? Na palestra que eu ia terminar, eu ia ler esse texto aqui. É dever meu como pai, como sacerdote, educar meu filho na palavra. Minha filha pode ser a PhD em qualquer área, estudar em Harvard, escola de direito mais top do mundo. Pode saber ser versada no direito, uma jurista. Mas se ela não tiver o reino de Deus, irmãos, eu sou um fracassado. Tem muita gente que só diz assim, ó, ei, meu filho é um engenheiro, meu filho é médico, meu filho... E eu quero que meus filhos sejam bem formados, bem posicionados economicamente, mas a prioridade é eles amarem a Jesus, é eles construírem um tesouro eterno, eles terem uma mansão celestial, né? E aí outro dia eu vi, né? Abraão, vou encerrar com isso. Abraão, isso nos livros judaicos, né? A gente vai para a ceia. Eu lembro um livro sobre isso, não está na Bíblia. Mas Abraão estava em Ur dos Caldeus, né? Quando ele foi chamado. Quem era o pai de Abraão? Esqueci agora o nome dele. Era o pai de Abraão? Terá. O Terá estava prosperando. Terá era um grande empresário. Isso é um conto judaico histórico mesmo. E aí o Terá, ele vendia ídolos. E aí ele colocou Abraão para cuidar da loja dele de ídolos lá, Jonatas, pai. E aí Abraão foi tomado de um zelo pela santidade de Deus. Ele disse, isso aqui tudinho não é Deus não, aqueles ídolosãos. E aí ele pegou, tomado da ira de Deus, da santidade de Deus, ele saiu quebrando os ídolos caríssimos do pai dele. Saiu quebrando tudo. E o Terá chega brabo, com o prejuízo financeiro, econômico. Meu filho, como que aconteceu isso? Você quebrou todos os deuses. E aí ele disse, pai, eles não são deuses. Porque se fossem deuses, eles tinham se defendido. Isso é um dos contos judaicos que Deus distinguiu Abraão. E depois a gente vê Jerubaal, né? Quando Deus chama Gideão, ele faz toda uma prova com Deus. Ele disse, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre. Aí ele diz, homem valente, ele lá escondendo, né? A uva no lagar. E se tu está comigo, Deus, então molha aqui. Faz todo aquele pedido de confirmação. E aí Deus confirma. E ele vai para casa e destrói o altar de Baal. Por isso que ele foi chamado de Jerubaal, aquele que destrói o altar de Baal. Irmãos, nós vamos destruir o altar de Baal. Tem muita gente que está conectado, sabe? Preso. Isso aqui ó, é viciante. Isso aqui é viciante. Isso aqui é criado para viciar a minha vida e a sua vida. E a gente, o pastor Eric bem pregou aqui, ficar rompido o nosso relacionamento familiar. Mas eu queria te convidar a se colocar de pé. Pastor, qual foi a convocação do pastor Xavier? Quinta-feira agora. Se você tem mais de uma família, como aqui exemplificando, você e uma outra família lá na sua casa, reúne, sem obrigar ninguém, sem impor nada, mas convencendo. Se aquela pessoa, você vê que às vezes é difícil você, né? Tem pessoas aqui que já tem visão espiritual, isso aí já é, quem tem nova natureza já é mais fácil, é ou não é? Mas mesmo assim vem uma guerra. Mas aí você usa aquela estratégia, coloca a foto dela lá, amém? Na sua reunião, começa a orar intercedendo por ela. Coloca a peça de roupa, faz uma boa cumba, né? O pessoal não leva, né? Para despacho, para macumbar, acabar de casamento, levar miséria para as pessoas, não é? E nós vamos fazer a boa cumba. Nós vamos abençoar os nossos familiares. Queria que você se colocasse de pé onde você está.